Bom, ainda sobre o julgamento, a partir da leitura dos votos, há uma expectativa de que os ministros possam rediscutir algumas das questões chamadas preliminares que as defesas apresentaram. As questões preliminares são pontos que devem ser decididos antes do julgamento do mérito de uma ação. Lá, quando eles estavam discutindo a questão do recebimento da denúncia, lembra? Quando o Ministério Público oferece a denúncia, a Justiça tem que dizer se aceita ou não, e aí se abre a ação penal. A Justiça aceitou, abriu a ação penal, viraram réus e agora estão sendo julgados. Mas antes disso, foi colocada uma série de questões preliminares e elas foram rejeitadas pela primeira turma em março por unanimidade. O Pedro Rabello preparou um material aqui com a gente porque alguns temas vão voltar a ser discutidos pelas defesas, levantados pelas defesas. Lá atrás, elas questionaram, por exemplo, se o Supremo Tribunal Federal tinha competência para julgar o caso ou se não era a primeira instância. Tem uma discussão até hoje sobre isso, se Bolsonaro deveria ter ficado na primeira instância ou se seria o Supremo. Se a análise poderia ser feita pela primeira turma ou se ele deveria ser julgado em plenário, porque a época dos fatos era presidente. Aí não se fala sobre ex-presidente, se fala que presidente tem direito ao plenário. Então, por extensão, avaliava-se parte das pessoas, a defesa, por exemplo, e alguns especialistas, que deveria ser plenário também e não turma. Se os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin deveriam se declarar impedidos ou suspeitos de participar do julgamento, e se caberia a aplicação do juiz de garantias. Lembra, o juiz de garantias é um juiz. Tem o juiz que toca a instrução penal e tem o juiz que julga, para uma coisa não contaminar a outra. Lá na época da Lava Jato, como o Moro a quem dava todas as autorizações para isso ou para aquilo, muita gente avaliava que esse juiz que acompanha o inquérito, a instrução, acaba ficando ali muito próximo da acusação. Então, tem que ter um juiz, um segundo juiz para fazer o julgamento, tá? E aí a legislação brasileira mudou, passou-se a ter o juiz de garantias, enfim. Todos esses questionamentos acabaram sendo rejeitados, tá? Agora, entre as questões preliminares apresentadas, as que podem ser objeto de uma nova análise agora, isso foi rejeitado lá atrás na denúncia, como eu dizia, agora podem voltar a ser discutidas, apresentadas, devem, inclusive, ser apresentadas questões relacionadas às provas e à delação. A delação do Mauro Cid, você já sabe, você que acompanha com a gente o noticiário político. Em relação às provas, tá? Os ministros da primeira turma do STF entenderam que não procede a alegação de que as defesas não tiveram acesso total aos elementos probatórios, ou se tiveram acesso de uma maneira que não ajudava a defesa a se defender. Eles rejeitaram o argumento de que o processo trazia um excesso de documentos com o objetivo de inviabilizar o pleno exercício da defesa. Aquele document dump, vocês viram essa expressão em inglês que foi usada muito durante toda a discussão antes, né, do julgamento. Aliás, inclusive nas defesas, na semana passada, que eles disseram que eram terabytes de documentos colocados pela Polícia Federal, sem nenhuma sistematização. Eles tinham ali pouco mais, 5 dias em torno disso, para fazer a defesa com base nessa liberação e que não tinha como, que precisaram, um dos advogados falou, precisei de 30 dias para minha equipe entender o que tinha lá. Enfim, esse tipo de questionamento foi levantado lá atrás e deve voltar. Eles também consideraram, a defesa, que o fato da investigação ter se ramificado não caracteriza a prática, a defesa não, desculpe, os ministros do STF, a prática de pesca probatória. Ou seja, você vai abrindo várias frentes ali, você vai fazendo a investigação, quebra um celular, aí num celular você vê uma outra denúncia, aí você abre um outro inquérito, enfim, você vai andando, criando ramificações mesmo. E isso você vai pescando provas contra os denunciados nessas ramificações. Então, eles negaram, os ministros, que tinha essa intenção de se fazer pelos investigadores a pesca probatória. No julgamento dessas preliminares lá em março, os ministros também rejeitaram, aí que é um ponto importante, anular o acordo de colaboração do Mauro Cid, que foi firmado em setembro de 2023. As defesas alegavam que o ex-ajudante de ordens teria sido coagido a colaborar sob pena de ser preso novamente. A delação do Cid é um ponto-chave, tá, da discussão. Além de argumentar que o ex-ajudante de ordens teria sido coagido, as defesas dos outros réus desse núcleo crucial
apontaram, na semana passada, a fase de sustentações orais, que Cid mudou de versão, mentiu, omitiu fatos nos muitos depoimentos, vários depoimentos que prestou. Os advogados alegaram ainda que Cid, esse é um ponto fundamental para você que acompanha, tá? Cid teria usado um perfil nas redes sociais para se comunicar com a defesa de um outro réu, de outro núcleo, que é o coronel Marcelo Câmara, que foi assessor de Bolsonaro. Então, teria criado esse perfil falso, aí conseguiram lá dizer que saiu do celular dele mesmo. Enfim, isso já seria um elemento para anular a delação. A Procuradoria-Geral da República, que é a acusação, a gente está falando das defesas, criticou as omissões de Cid, mas defendeu a validade do acordo. O procurador-geral Paulo Gonet afirmou que os relatos foram úteis para esclarecer fatos relacionados à investigação. E destacou que, embora a Polícia Federal tenha descoberto a maior parte do que foi descrito na denúncia, quer dizer, não dependeu do Cid, a colaboração de Cid acrescentou profundidade. Mas a gente lembra que, em um parecer enviado ao Supremo em julho, Gonet defendeu que o ex-ajudante de ordens recebesse uma pena maior do que os 2 anos estabelecidos no acordo de colaboração. Bom, e qual deve ser o entendimento do Supremo diante desse novo questionamento da delação do Cid, tendo em vista esses novos elementos que surgiram desde a denúncia, né? Depois da denúncia, quando eles negaram na preliminar a nulidade da delação. O nosso colega Gerson Camarote apurou que a primeira turma deve manter os benefícios previstos no acordo. Isso porque, na avaliação dos ministros, a redução desses benefícios enfraqueceria o Instituto da Delação Premiada. E, de acordo com o integrante do Supremo, apesar dessas idas e vindas, Cid acabou entregando provas e explicando fatos importantes da trama golpista.